Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos de volta novamente. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel, eu sou o criador, o dono desse canal aqui, onde eu tenho compartilhado conteúdos relacionados a servidores Linux na prática, né, partindo do princípio que você é um completo iniciante, tá certo? E hoje nós chegamos ao, digamos, né, último conteúdo dessa nossa jornada, né? Se você estiver caindo aqui de paraquedas, fique aqui até o final. Eu vou lhe mostrar onde você vai ter acesso a tudo que foi publicado aqui, né, neste canal, aqui nessa série de vídeos. Tudo bem? Bom, o que a gente vai fazer hoje aqui, eu estou aqui direto no repositório do GitHub, onde está hospedado o projeto, tá? E hoje nós vamos fazer um exercício, né? Digamos assim, que é uma simulação mesmo de recuperação de desastre, né? É o Disaster Recovery com base em um incidente cibernético, né? Quando a gente fala em incidente cibernético, não só caracteriza o tipo de ataque, né? Mas pode ser um mau uso, um uso indevido, alguém que executou um comando incorreto, enfim, são diversos fatores, né? E aí você precisa restabelecer todo esse serviço em tempo hábil, para que tudo volte a operar normalmente, tá certo? Então, nesse exercício, o que a gente vai ver aqui, né? Deixa eu ampliar aqui a tela. Então, nesse exercício, basicamente, vamos criar uma VM, ela já existe, tá bom? Repito, se você estiver caindo aqui de paraquedas, eu vou deixar a playlist, né, com todos os vídeos aqui, né, o link da playlist com todos os vídeos aqui na descrição, tá? Então, ele já tem esse cenário pronto. Então, criar a VM, né, ela já existe, essa VM ela já existe, né? E aí a gente vai fazer a exportação da VM com um arquivo .ova, tá certo? Que é um tipo de arquivo aberto, ou seja, outras plataformas, outros hypervisors, né? Se você não sabe do que eu estou falando, é só assistir a playlist, né? Ela tem suporte a esse tipo de arquivo, não são todos, mas boa parte tem esse suporte. Depois a gente vai deletar esse disco, né? Ou corromper, no nosso caso a gente vai deletar aqui. E aí a gente vai fazer a restauração aqui desta VM, né? Dessa infraestrutura, tá bom? E ao final, postar no LinkedIn, mas na verdade é o que eu vou pedir para você fazer, porque todo esse conteúdo que eu estou compartilhando aqui é de graça. Dá muito trabalho fazer, mas é uma coisa que eu gosto muito, principalmente pelo fato de poder compartilhar esse conhecimento, porque é com base aqui, né? Tudo isso aqui é com base em experiências reais, tá certo? Faz parte do meu dia a dia como profissional de TI também. Tudo bem? Chama a atenção para que, isso aqui é muito importante, não saia executando esse tipo de teste em qualquer ambiente, tá bom? Aqui é um ambiente controlado, tá? Eu executo esses testes também em ambiente controlado, supervisionado e supervisionando, tudo bem? Tudo isso é conduzido de modo seguro, né? Com autorização, tudo bonitinho, né? Com aviso prévio, enfim. Tudo é testado antes de ir 100% para a produção. Então, aqui, todo esse conteúdo aqui são para fins didáticos, tá bom? Se você for usar, use por sua conta e risco. Mas execute como eu tenho explicado aqui, dentro de ambiente controlado. Até você adquirir experiência e aí você vai avançando conforme sua necessidade. É só continuar seguindo aqui esse canal, tá? Porque tem muita coisa para poder compartilhar aqui relacionada à tecnologia, infraestrutura, segurança, desenvolvimento de software, enfim, carreira, enfim. Tudo bem? Então, vamos lá para a minha tela do computador, vou deixar somente ela aqui sem a câmera para a gente começar aqui a nossa simulação. Bem, vamos lá. Qual é o nosso cenário aqui atual, tá? A VM ela já está aqui. Opa, esqueci de tirar aqui a... Pronto. A nossa VM ela já está aqui, tá? A máquina ela já está em execução. Na aula anterior, nós fizemos aqui, alteramos a nomenclatura da nossa VM de acordo com a planilha que já está compartilhada, né? Aliás, vou compartilhar ainda no nosso repositório, na data que eu estou gravando aqui, tá? É uma planilha de controle de inventário, serve para compliance e governança, ou seja, informações transparentes, mas restritas a um determinado setor, tá bom? Então, eu tenho aqui já a máquina em execução, tá? Eu tenho aqui as configurações da máquina. Aqui são os snapshots. Para quem acompanhou, vai perceber uma grande diferença aqui, né? Pois eu não tenho mais nada. Por quê? Porque eu fiz os testes antes, né? Isso aqui é uma aula. Então, sumiu tudo que tem aqui. Os snapshots serviram para documentar o que a gente estava fazendo e também para poder garantir a integridade dos nossos testes, tá certo? Então,
a nível de exemplo, principalmente para você que chegou aqui agora, se eu precisar fazer uma atualização do sistema e depois dessa atualização a aplicação quebrar, basta fazer um rollback, né, um restore desses snapshots. Por isso que ele está vazio aqui, o que não impede o nosso teste aqui de simulação. Tudo bem? Voltando aqui, eu tenho aqui, ó, só para demonstrar que realmente ela está em execução, né, eu tenho a nossa aplicação aqui, que foi o que a gente configurou no nosso servidor aqui para subir essa aplicação. Lembrando que é um conteúdo básico, tá? Para quem está começando. Não fiz abordagem muito, tipo de abordagens muito complexas, mas assim, eu fiz questão de dar uma base muito boa para que você entenda, né, todo o fluxo de um trabalho de administração de servidor Linux. O que vier daí adiante é o que você vai aprender no decorrer do tempo, né, adquirindo experiência. Então, nossa aplicação está aqui funcionando, tá bom? Bom, o que eu vou fazer aqui? Nesse caso, eu não vou fazer uma simulação em si, tá certo? Mas eu vou deletar aqui a nossa VM, tá? Vou deletar a nossa VM aqui, tá bom? E fazer o restore. Mas antes disso, a gente precisa primeiro fazer o backup dele. Exportar, né, essa VM para ele fazer o backup completo dela aqui. Então, antes de mais nada, o que eu vou fazer? Eu vou desligar a nossa VM aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Bom, eu vou seguir aqui fazendo a conexão, né, através do nosso cliente de SSH. Vou ampliar aqui, tá? Vou entrar com o meu usuário, o usuário que nós criamos aqui, tá? Com minha senha super poderosa. Beleza? Vou aguardar aqui a autenticação. Pronto. E aí eu vou, né, limpar a tela, né, Ctrl L ou então comando clear, só para recapitular, né? Eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou desligar a nossa máquina, tá? Sudo init 0, vou entrar novamente com a nossa senha, ok? Então, iniciar o desligamento da nossa VM, tá? Então, a primeira etapa aqui, é o desligamento total da nossa VM. Com os hypervisors aí, os mais avançados, você consegue fazer isso aqui com ele em execução. Afinal de contas, a gente está falando de alta disponibilidade, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte. Aqui em arquivo, eu tenho duas opções aqui, que é o importar appliance, tá? Ou seja, eu vou trazer esse appliance depois que ele já estiver salvo. E a outra opção é o exportar appliance, tá? Que é o que a gente vai fazer aqui agora. Ou seja, eu vou pegar o que eu tenho pronto e vou enviar para um local seguro. Normalmente um storage, né? O interessante é que você faça isso em um disco, né, à parte, né? Um HD externo, uma coisa desse tipo. No nosso caso aqui eu vou usar a nossa máquina mesmo, tá? Mas a nível de informação, é interessante que você faça isso, envie essas informações para um outro dispositivo, um outro hardware, tá certo? Vamos lá. Então, eu vou salvar aqui, ó, eu já tenho aqui, tá? Vou abrir essa parte só para você ver aqui. Eu já tenho aqui os arquivos, que é o arquivo de instalação, a ISO, e aqui foi o teste que eu fiz. Eu vou deletar aqui para não confundir, né? Não atrapalhar o que a gente vai fazer. Esse foi o teste que eu fiz logo no início, tá? Mas eu vou trazer para essa pasta aqui, tá? Então, vou minimizar aqui e vamos lá. Bom, então eu vou aqui em arquivo e vou agora em exportar appliance, tá? Appliance porque ele está em conformidade, né, com padrões definidos aí por órgãos, né, órgãos já consagrados, já conhecidos, enfim. Então, vamos lá. Então, para fazer essa exportação, eu tenho aqui o nome da minha máquina. Se eu tivesse outras máquinas instaladas, ele está por aqui também. Vou aqui em configurações de formatação, né? Então, o formato de virtualização aberta, traduzindo para o inglês, é o OVF, né, como está aqui, né? Mas pode ser também aqui o OVA, né, de acordo com a sua versão. Enfim, eu vou deixar do jeito que está mesmo. Tá? Aqui, nesse local, é para onde eu vou salvar este arquivo. Então, aqui eu posso apontar, por exemplo, para um disco externo. Eu vou apontar aqui para aquela pasta que eu acabei de mostrar para vocês. Vou só fazer um corte, porque tem alguns arquivos aqui que não interessam aqui para nós, e aí eu retorno aqui, tá? Já vou deixar aqui no caminho para que eu preciso. Vamos lá. Prontinho aqui, né, de volta, então observe o caminho aqui, tá? Desktop, certo? Servidores Linux na prática, né? É a pasta que eu criei lá para poder salvar essas coisas, né? E aqui é o nome da minha VM, né? O nome que eu alterei, né? A gente alterou e colocou aqui, ó.
Então é esse nome aqui, tá? A identificação dele. Por isso a importância da documentação, tá bom? Então, fiz isso aqui. Eu vou deixar aqui a política de endereço MAC, tá? Então, ele vai pegar o MAC address, que é uma identificação única para a placa de rede da nossa máquina, né? Seja ela virtual ou seja ela física, né? O host, né? E as configurações da placa de rede. Eu vou deixar também aqui essa opção marcada, né? Aqui são as configurações do appliance, tá certo? Todas as configurações dela vão estar por aqui. Ok, feito isso, eu vou clicar em finalizar. Se demorar, acredito que demore um pouco, eu faço um corte e retorno. Mas eu vou clicar aqui em finalizar e veja que ele vai dar início aqui à exportação, ele vai aparecer aqui no status. Então vai começar aqui a gravação do appliance, tá? Então, quando ele concluir, ele vai salvar esse arquivo aqui nessa pasta aqui, tá bom? Então, vamos acompanhar aqui, se demorar eu faço o corte e aí retorno. Pronto, pessoal, finalizado aqui, eu tive que interromper mesmo. A campainha tocou, fui lá atender, tive que interromper a gravação. Demorou um pouquinho também para poder fazer a exportação, mas foi concluído com sucesso. Vamos dar uma analisada aqui o que a gente tem aqui agora aqui no nosso cenário. Bora ver aqui, ó, na nossa pasta, né, de servidores aqui Linux, tá? Tá aqui, né? Então eu tinha deletado, né? Então está aqui o arquivo agora, certo? O que a gente vai fazer aqui agora? Deixa eu só aproximar para melhorar a visualização. Tá? Então tá aqui nosso arquivo, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou, deixa eu diminuir, né? E aí nós vamos agora, a máquina está desligada ainda, eu vou deletar, né? Deletar essa máquina virtual aqui. E depois disso, nós vamos fazer a restauração desse arquivo aqui e vocês vão ver que ele vai retornar ao estado da máquina, né, atual, né, como ele estava aí anteriormente. Tá? Então, só para a gente conferir, deixa eu voltar aqui, eu vou atualizar aqui a página com a aplicação, e eu percebo que ele vai cair, né, ele vai parar de funcionar. Né? Para quem acompanhou desde o início, viu que a gente configurou o endereço IP, né, configurou a porta de acesso do SSH, teve algumas regras de firewall também que a gente adicionou aqui ao FW, né? Enfim. Então a proposta é que ele traga tudo isso aí, né? Que ele restabeleça. E também, né, em tempo hábil, né, o mais rápido possível. Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui agora? Vou ampliar aqui. Eu vou aqui, ó, com o botão direito, eu vou clicar agora em remover. Prontinho. E aí ele vai dizer assim, ó, remover essa máquina virtual da lista, né, de máquinas. Sim, só que eu vou clicar aqui também, que é para ele clicar, né, para ele deletar também o arquivo que é gerado, né, o arquivo que ele gera após a instalação da máquina virtual. Ele vai gerar um tipo de arquivo e vai ficar instalado no nosso disco rígido. Então eu quero que ele apague esse arquivo também, tá? Não é somente a máquina virtual que está aqui, ó. Ele vai apagar tudo. Então eu vou clicar em remover e veja que ele deletou aqui tudo. Beleza? Tranquilo? Vamos lá então começar agora o processo de restauração. Bora lá. Pronto. Na mesma tela aqui da nossa máquina virtual, né, eu já tinha feito a exportação, né? Agora eu vou na opção de importação, ou seja, eu vou pegar esse arquivo aqui, né, que é o nosso aqui, né, que é o nosso VM aqui, né, o nome da nossa máquina. Observe que ele trouxe aqui de acordo com o nosso nome, né, o nome que a gente registrou essa máquina, tá? Então eu vou vir aqui agora em importar e aqui, ó, sistema de arquivos locais, vou deixar assim, não é na computação em nuvem, né? Eu vou clicar aqui, tá? E vou apontar para aquele arquivo lá, tá? Como vai aparecer alguns documentos aqui, algumas coisas que não é pertinente para nós, eu vou fazer o corte e volto. Então, ó, dentro da pasta onde eu salvei, tá aqui, tá? Os dois. Esse aqui é o primeiro que eu fiz, né? Logo no início, e esse aqui a gente acabou de fazer. Eu vou clicar nele aqui e vou vir em abrir. Então, eu já tenho aqui o arquivo .ova. Aí, tem um outro detalhe importante também, tá? Aqui em configurações, né, veja que eu tenho aqui o nome da máquina, né, o tipo de sistema operacional, a CPU, memória, tudo. A única diferença é que ele está apontando a instalação, o disco que ele vai gerar, né, o disco da máquina já instalada, para a pasta padrão. No meu caso, eu vou alterar para uma pasta que nós criamos lá no início, que é uma pasta dedicada somente para as máquinas virtuais, tá? Então, vou clicar aqui e vou clicar aqui agora em outro, tá? Vou fazer outro corte por conta dos arquivos que tem aqui, questão de privacidade mesmo, tá? E vou direcionar para a pasta que eu preciso, tá? Vamos lá.
Prontinho de volta, então eu criei uma pasta lá em C dois pontos. Não é uma boa prática, repito, aqui é um ambiente controlado, um ambiente de estudo, tá? Então eu criei aqui na raiz, mas normalmente você aponta para um storage, ou seja, para onde for, tá? Na própria máquina. Então eu criei essa pasta aqui chamada VMs, e aí agora eu vou clicar em finalizar e ele vai começar o processo de importação. Bora lá. Então, ó, importando o Appliance. E, mais uma vez, se demorar eu faço o corte aqui e retorno, tá? De volta agora, e a nossa máquina ela foi completamente importada, tá? De acordo com as configurações que nós fizemos desde o início. Detalhe aqui também, né? Sem os snapshots, que, digamos, é apenas um mecanismo para poder garantir a integridade diante de testes, digamos. É importante também. Mas no nosso caso aqui, nós fizemos o backup completo aqui da nossa máquina. O que eu vou fazer agora? Eu vou startar essa máquina e conferir ver se está tudo ok, da forma como ele estava antes da gente fazer aqui, né? Da gente simular aqui este incidente, né? E dar início ao processo aqui de recuperação, né? O Disaster Recovery, né? Então, vou clicar aqui em iniciar. Prontinho, inicialização finalizada. O primeiro teste que a gente vai fazer agora é se conecta aqui via SSH, né? Afinal de contas, a gente tem que garantir que o endereço prevalece o mesmo, como está aqui, ó. Tá? Então, ó, vou clicar aqui 2 vezes, né? Ele já apareceu aqui a autenticação, né? Vou digitar aqui meu usuário, aqui minha senha super poderosa. Maravilha, funcionando, né? Vamos ver aqui as regras de firewall, né? Sudo ufw status, né? Ok, as regras estão aqui e vamos conferir também aqui como é que anda a nossa página, né? Está a nossa aplicação também, se ela foi restabelecida. Ok, né? Tudo aqui nos conformes. Então, ó, observe que a restauração ocorreu com sucesso. Teve um tempo, né, um gap maior, né, de tempo, dado aqui as condições que a gente estava avaliando aqui, mas basicamente, deixa eu colocar aqui a minha tela aqui, né, colocar a minha câmera, basicamente o Disaster Recovery por conta, né, em virtude de um incidente cibernético, no nosso caso aqui a gente simulou, né, uma perda aqui, né, é basicamente isso, é você restaurar o seu ambiente, a sua infraestrutura no menor tempo possível, tá certo? É basicamente isso. Em ferramentas mais avançadas, como o Proxmox, né, o Hypervisor, o Hyper-V e outras ferramentas, você tem um ambiente mais robusto, claro, controlado, e isso aí faz com que você consiga restaurar em menos tempo possível também. Mas o processo é o mesmo, é você ter mecanismos, né, que garantam que a restauração ocorra em menos tempo, né, e garantindo aí a integridade das informações com o mínimo de perda possível, porque isso também é calculado, tá? Então, o nosso exercício aqui foi concluído com sucesso, mas calma que ainda não parou. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês, tá? Olha só, isso aqui é um checklist, claro que vai estar disponível para vocês aí também, tudo que eu uso por aqui, com o uso da inteligência artificial, validando tudo direitinho, vai estar disponível lá no nosso Drive. E aqui é um checklist para você fazer uma verificação, antes de você simular, né, um teste como esse, tá? Você vai criar um ambiente, vai executar esses testes, vai fazer esses exercícios, por isso que chamo de exercícios, tá? Para que quando isso vier a acontecer realmente em produção, você saiba o que fazer. Tá? Então é um checklist. Com esse checklist você pode criar um playbook, ou seja, um passo a passo, né? Você passa lá, né? No caso você vai compartilhar com alguém, na sua ausência, né? Ou na sua equipe, no seu squad, no seu time, no seu grupo, tanto faz, de modo que quando incidentes como esse vêm a acontecer, saber o que fazer. A gente chama isso de playbook. Aqui é um checklist, tá? Então você verifica tudo direitinho, se o arquivo existe, se o tamanho está compatível, né? O tamanho do arquivo OVA, se ele está compatível com o anterior, faz os testes de importação, exportação, faz o carregamento da VM, né? Verifica a integridade do sistema operacional, faz a validação dos serviços, né? Verifica a questão do endereçamento de rede, né? A integridade dos dados, se eles foram persistidos, as informações dentro da aplicação, confere os recursos da VM, né? Alguns pontos de atenção como o MAC address, será que foi alterado? Se o IP fixo ele foi necessário fazer, tem que reconfigurar, possa ser que aconteça se a infra não for tão estruturada
e a máquina foi desligada, possa ser que uma outra máquina pegue esse endereço. Isso acontece, pessoal. Pode, pode parecer que não, mas infelizmente isso é normal em ambiente desestruturado. Você vai se deparar muito com isso aí, tá? Se tiver integração com APIs, enfim, vai verificar lá as aplicações, né? Ver se está tudo nos conformes. Então, regra de ouro, né? Você só apaga a VM original se importou com sucesso, se a VM iniciou e se os serviços estão funcionando, tá? Aqui, ó, é um relatório de um teste que eu conduzi, tá? Em ambiente real mesmo, tá? Em ambiente de produção controlado, tá? Foi uma simulação, justamente um exercício para caso algo desse sentido for acontecer. E foi usado aqui um ambiente com Proxmox, 3 aplicações, tá? Foram 3 aplicações, aplicação web, um file server, né? Também, e uma aplicação com Docker, né? Então eu descrevo tudo aqui, de como é que isso foi feito. Então o Disaster Recovery, o DR, foi calculado aqui, ó, o RTO, né? O Recovery Time Objective, o objetivo do tempo de recuperação, mais ou menos assim. Aconteceu um incidente às 15 horas, por exemplo. E o backup acontece automático, né? Acontece diariamente às 20, por exemplo. Então, entre as 13 horas e 20, houve uma perda de dados, porque ainda não foi feito o backup. Então, isso é calculado, a gente chama isso aqui de RTO. Né? E a gente tem o RPO, que é o ponto, né? O ponto de recuperação, que é o tempo, mais ou menos, é o tempo em média que ele leva para poder restabelecer tudo sem perdas. Tá certo? Então, aqui eu explico tudo direitinho, tá? Tá tudo muito bem estruturado aqui, eu vou deixar disponível para você fazer a leitura. Isso aqui foi um ambiente real mesmo, tá certo? Porém, simulando, né, fazendo os exercícios, né, porque o profissional da área de segurança e infraestrutura, o profissional de TI, ele tem que estar preparado para esse tipo de coisa, quando vier acontecer, e não trocar o pneu com o carro andando. Óbvio que muita coisa nova acontece, mas você com as práticas e com o conhecimento básico e fundamentado, você consegue se sair muito bem disso, tá? Aqui eu falo também da questão da documentação, da governança, né, a preparação, o processo de recuperação, a validação. Basicamente o que a gente fez aqui está aqui, tá certo? Aí aqui, ó, logo abaixo, né, explico tudo direitinho, introdução, a contextualização do cenário, né, a arquitetura do ambiente, aí as aplicações, né, aplicação web, servidor de arquivo, né, uma infraestrutura com containers também, por conta de uma aplicação, né? Aqui tem um comando que eu utilizei, use com cautela, cuidado, moderação, controle e autorização, tá certo? Que é o comando que eu utilizei para poder corromper a máquina em tempo de execução e depois atuar com a recuperação, tá? Então, leia ele com calma, né? Para você entender mesmo, se você começar a se deparar com questões de relatórios. Tá? Então, foi esse comando aqui que foi utilizado, né, uma injeção ali, né, no disco para que ele percorresse todas as trilhas, né, e corrompesse o bloco de inicialização do sistema. Então você via que ele tentava iniciar e não retornava. Então você não vai tentar recuperar a inicialização, o melhor a se fazer é criar uma máquina nova. E o Proxmox, até onde eu fiz os testes aqui, é fantástico, tá certo? Então tem tudo aqui descrito. Vou deixar lá para você também dar uma lida no nosso repositório, tá? Tem mais aqui. Certo? Aqui é o repositório com o nosso projeto aqui completo, tá? Mais uma vez venho agradecer ao pessoal que deixou aqui o estar e está crescendo aqui, tá? Se você tiver uma conta lá no GitHub, eu tenho certeza que mais pessoas viram, mas não tem uma conta no GitHub, fica tranquilo que eu vou fazer essa abordagem também, é só continuar seguindo aqui o canal. Mas a galera também que foi lá e deixou o estar e a galera que foi lá e visitou, agradeço imensamente por você estar participando desse projeto aqui e acompanhou toda a nossa trajetória. Mas se você ainda não fez isso, vá lá, dê um start para poder fortalecer, tá? O nosso projeto, tá certo? Aqui tem todo o roteiro de tudo que a gente abordou aqui, tudo detalhado, eu sempre atualizando no decorrer do desenvolvimento aqui do nosso curso, tá certo? A gente chegou realmente ao final, estou muito satisfeito com isso. Execute os exercícios, publique lá no LinkedIn, isso vai me ajudar muito, vai expor esse projeto para mais pessoas e vai fazer que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo que eu publiquei aqui, tá? Você pode também deixar uma mensagem para mim lá no meu LinkedIn, tem aqui, só você clicar, vai lá, vai no direct, manda uma mensagem, deixa uma dúvida, bate um papo, sempre quando eu posso eu respondo lá, tá bom? Aqui é o repositório com todo o material. Na data de hoje não está completo, mas eu já vou fazer isso, deixar tudo lá organizado,
né? Tudo roteirizado, deixar tudo bonitinho lá, tá bom? Aqui a playlist completa, faltando somente essa aula aqui. Olha só o quanto que a gente produziu aqui, gente. Toda segunda-feira, 8 horas, às vezes aconteceram alguns atrasos por conta da demanda, né? Mas toda segunda-feira, inclusive hoje é segunda, já vou editar, vou publicar aqui também esse vídeo, tá certo? Tudo aqui bonitinho. Aqui é o meu canal, né? Ainda tá aqui. Foi eu que fiz essa arte, tudo só para poder constar mesmo aqui, tá? Possa ser que no futuro eu troque, enfim. Mas tem aqui tudo que já foi produzido até agora também, mais coisas estão por vir, tá certo? Então vai lá, já segue lá também, né? Curte lá, comenta, compartilha com um amigo seu, algum conhecido, tá bom? Tenho aqui também essa planilha que é com o controle de inventário, justamente a aula anterior a essa a gente falou sobre questões de governança, compliance, né, para que você possa organizar a sua infraestrutura, documentar da maneira certa, não ficar tudo vinculado a uma pessoa só, né? Então, mostrei, dei uma sugestão de como você pode fazer para poder organizar o seu parque computacional, né? Máquinas físicas, servidores, né? Desktop, se caso tiver também aí, né? Senhas de aplicações, por exemplo. Dei uma dica também de uma ferramenta para você armazenar essas senhas. Enfim, um ecossistema completo para você, completo iniciante em TI, assim como eu, um dia eu não tive acesso a esse tipo de recurso, era livro mesmo, fóruns, né, tinha que cair para dentro. Hoje a gente tem aí o advento das tecnologias de inteligência artificial. Repito, use com cautela, use com sabedoria, não terceirize o seu conhecimento. Não tem problema nenhum você usar ele, não tem, não tem. Vou evitar de usar para poder aprender. Não, use ele. Use a seu favor, pergunte, tire dúvidas, né? Use como um assistente técnico, você vai colher muito fruto com isso, vai otimizar o seu tempo. Mas, repito, use com sabedoria, com cautela, tá certo? Tecnologia tem que ser usado a nosso favor, para que a gente possa extrair o melhor, o possível de tudo aqui, que a gente possa realmente fazer isso como eu fiz aqui, compartilhar mais conhecimento, tá certo? Então, com isso, pessoal, eu estou muito contente mesmo, tá certo? Muito mesmo. Espero que vocês tenham gostado de tudo que foi produzido. Continua seguindo aqui, porque tem muita coisa por vir, tá certo? Esse projeto, para mim, assim, há muito tempo que eu gostaria de ter feito isso, mas eu não vou me alongar muito, não. Faça parte também lá no nosso grupo lá do Telegram, tá certo? Eu vou deixar todos os links aqui na descrição. Vai lá, dá uma olhadinha, né? Muito obrigado pela paciência, pela audiência. Continue sendo sempre essas pessoas maravilhosas que vocês são. Não desistam, porque isso aqui é só o começo, tá certo? Até a próxima e fui!